Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a continuação da grande mídia, a parte de jornalismo, que nós tínhamos falado no vídeo mais recente. Como eu disse, a grande mídia hoje se tornou um conjunto de organizações criminosas, comunistas, globalistas, corruptas e terroristas, devido à infiltração que foi acontecendo ao longo do tempo por elementos que eram ligados à ex-União Soviética, que tinham tido doutrinação na antiga Tchecoslováquia, e eles foram infiltrando nos anos 60, 70 e fazendo novos jornalistas, né, através das faculdades de jornalismo. Então, foi se perpetuando a doutrina esquerdista dentro da mídia. Foi uma ocupação, uma estratégia gramsciana, né, de Antônio Gramsci, de ocupação, fazia parte da estratégia comunista de ocupação de espaço. E eles foram ocupando um dos uma das empresas que eles foram ocupando, né, um dos eixos de mercado, né, é a grande mídia. A grande mídia sempre foi um nicho muito importante para eles, esquerdistas, porque assim eles poderiam dominar a informação. Então eles foram ocupando e, como vimos no vídeo passado, essa estratégia resultou em uma completa dispersão daqueles que eram contrários à ideologia esquerdista que passou a dominar. Então, jornalistas, grandes jornalistas como Gustavo Corsão, o Olavo de Carvalho e outros que discordavam da ideologia esquerdista passaram a ser perseguidos, censurados, e não tem mais hoje ninguém na grande mídia que discorde da ideologia. E com isso, o que tem acontecido? O povo já observou que hoje a grande mídia toda ela não pratica mais o jornalismo, mas sim um ativismo político totalmente voltado aos partidos de esquerda, o PT, PSOL. Toda, todo o jornalismo hoje ele é comprometido com ideologias de esquerda, certo? Com as ideologias também das ONGs, movimentos sociais, né, ligadas à máfia da nova ordem mundial e à China, que são os grandes financiadores externos dessa grande mídia. E o que acontece? O povo hoje, que já observou, grande parte da população já observou isso, e está indo para as redes sociais, para a mídia do YouTube, principalmente, porque não está tendo mais o verdadeiro jornalismo. O verdadeiro jornalismo ele morreu. Essa grande mídia, hoje, ela passou a ser um divulgador, um propagador de ideias esquerdistas. Ela passou, hoje a mídia passou a adotar estratégias para difundir ideologias esquerdistas globalizantes, já que não há mais União Soviética, mas a influência total da máfia da nova ordem social, da nova ordem mundial. Então, uma das estratégias, por exemplo, foi a implantação do politicamente correto ou patrulhamento da linguagem, que parecia, no início, uma troca de palavras por termos menos agressivos, mas que foi se tornando um regulador de comportamentos. É um mecanismo que prepara a mente das pessoas para aceitar a mentira e fingir que concorda com ela. Então, a mídia ela foi implantando o politicamente correto, que é uma linguagem, uma mudança da linguagem. Isso é típica de estratégia para um regime totalitário. Ou seja, ela vai censurando, entre aspas,
a, a linguagem da população. As pessoas vão falando, não podem usar termos que não agradem ao establishment, que não agradem aqueles que os progressistas dominantes. Então, a população vai se tolhendo daquilo, ela vai se policiando. E com isso eles vão deturpando a linguagem, eles vão colocando conceitos novos em palavras antigas, que nós temos um conceito, e eles vão trocando esse conceito. Isso é uma outra forma de patrulhamento da linguagem, que está dentro do politicamente correto. Então, hoje, você não pode chamar uma pessoa de gorda, e sim de uma pessoa que está acima do peso, por exemplo. Não se pode fazer mais nenhuma brincadeira com relação à sexualidade de ninguém. Não se pode falar algum termo que seja considerado pejorativo, como também você usa termos como democracia, por exemplo, para regimes barbaramente autoritários, como, por exemplo, o regime da Venezuela. Tem jornalistas que falam que lá há uma democracia, se respira uma democracia, entende? Então, eles vão distorcendo os conceitos e adaptando a linguagem de acordo com o interesse deles. E o povo vai sendo obrigado a aceitar isso. Outra estratégia são os usos de palavra gatilho, uso depreciativo de termos conservador e reacionário que passaram a ser chamados de extrema-direita. Já os extremistas de esquerda são chamados de progressistas e moderados. Então, outra coisa que eles fazem é usar palavras de conotação baixa, de conotação radical, para aqueles que não concordam com ele. Então, por exemplo, um conservador, hoje, que é contra as ideologias esquerdistas, porque corroem o tecido social, destroem a sociedade, dividem as pessoas, ele é considerado de extrema direita, reacionário, um homem que não aceita a modernidade. Já os extremistas de esquerda, esses não, esses são os modernos, os progressistas. Então, isso, a mídia colocou uma dessas estratégias, que é justamente isso, usar esse tipo de termos para aqueles que eles consideram inimigos, são os extremistas de direita, e quando se trata de aliados, esses são os progressistas, os modernos, enfim. Outra estratégia também é colocar uma ideia estranha como majoritária de forma a isolar as opiniões contrárias até que sejam selecionadas. São ideias apresentadas como tendências, nova moda, etc. Ou seja, eles costumam, muitas vezes, colocar uma ideia, como se fosse uma tendência, certo? Então, por exemplo, a ideologia de gênero. A ideologia de gênero foi uma ideologia fabricada. Ela nunca existiu, mas eles falam o gênero foi uma construção social, que é uma ideia deles, não é uma ideia da maioria, mas como se fosse uma ideia da maioria. Entende? Então, eles vão assim moldando aos poucos a mente das pessoas, ou seja, o que eles pensam, o que eles, como minoria, pensam, eles vão diversificando como se fosse a maioria pensante. E vão introduzindo com isso, como se fosse uma tendência. Você vai pensar assim daqui para frente, certo? Senão você é considerado fora de moda, atrasado. Quarta estratégia, o revisionismo histórico, tendencioso, ou seja, mudam fatos históricos de forma
a, a se adequarem ao seu pensamento comunista globalista. Um exemplo disso é a depreciação da monarquia, do regime militar no período obscuro e totalitário, criação de mitos heróicos que na realidade eram criminosos e terroristas. Enfim, eles fazem isso. É o tal do revisionismo histórico. Para eles, que interessa a eles. Então, eles consideram que o regime monárquico, por exemplo, no país, eles costumam ridicularizar, considerar que não houve progresso, que era um atraso. Falam do regime militar como um período brutal, obscuro, quando na realidade foi um período de grande progresso no Brasil, o regime militar. Mas para eles, os inimigos do regime militar, realmente houve a brutalidade porque era uma guerra. Havia luta armada, então foi necessário naquela época haver a repressão. Mas eles distorcem de uma maneira que passe a ser o regime militar um regime obscurantista. Outra coisa, como eu falei, é enaltecimento de figuras como Carlos Marighella, que foi um terrorista, Lamarca, que foi outro terrorista, como se fossem heróis nacionais. E os verdadeiros heróis nacionais, como o Duque de Caxias, por exemplo, que foi quem unificou o Brasil na época do Império, esse nem é mencionado, nem nos livros de história. É como se passasse em branco. O patrono do Exército Brasileiro nem é mencionado mais por nenhum jornalista. E isso é muito grave, porque há uma distorção da história brasileira. Certo? E para completar, o rebaixamento de pessoas e o enaltecimento de pessoas medíocres a patamares elevados. Ou seja, a grande mídia, como ela enaltece muito pessoas que não tinham talentos, não têm talentos, grandes talentos, mas que, para o interesse deles, é necessário que essas pessoas sejam enaltecidas. Então, o que acontece? Figuras medíocres ou medianas, que não eram grandes profissionais, são colocados como se fossem grandes intelectuais. São chamados intelectuais orgânicos, que eu vou falar isso sobre a intelectualidade num próximo vídeo. O que é um intelectual orgânico, que é o intelectual que interessa para os partidos de esquerda. Então a grande mídia enaltece esse tipo de pessoa. Às vezes são pessoas de talento mediano, não é que eles sejam medíocres, mas não tem essa projeção. Mas como eles são militantes de esquerda, então eles ganham o noticiário, a mídia. Vou dar um exemplo, Oscar Niemeyer. Ele pode ter sido um bom arquiteto, mas não que a mídia fala dele. Eles falam dele como se ele fosse um gênio do século XX, né? Mas e não falam dos outros arquitetos. Esse é um exemplo que eu posso dar. Outros arquitetos são obscurecidos pela grande mídia. Outra coisa também, a grande mídia hoje ela tem uma grande concentração de poder nas mãos de famílias, de grupos. Por exemplo, a Globo ela pertence à família Marinho. Roberto Marinho, ele era maçom, deu muita força à esquerda, deixou a esquerda dominar a Rede Globo, né, em todos os níveis, e os filhos dele hoje são detentores do Grupo Globo, claramente são militantes da causa da esquerda, porque a gente vê pelo nível do jornalismo da Globo, que é ativismo político puro, até mais radical ainda que a militância petista. O Grupo Bandeirantes, que pertence à família Saad,
ele hoje está recebendo investimentos da China. Aliás, a Globo sempre recebeu indiretamente investimentos da máfia da Nova Ordem Mundial, através da Fundação Viva Rio, e recebe, hoje em dia, também investimentos da China a partir de 2019. O grupo Abril, né, onde tem as revistas Isto É, Veja, etc., que é um grupo que hoje está quebrado, está falido, mas eles fazem uma oposição acirrada ao governo federal e também são muito pró-esquerda. A família Frias domina a Folha de São Paulo, o Instituto Datafolha, entre outras empresas. Então, mas todas essas organizações que recebiam de verbas dos governos federais passados, do PT e do PSDB, hoje estão minguando com relação ao atual governo federal, que não repassa verbas públicas para eles, não dá dinheiro para eles. Então, o que acontece? Eles estão sobrevivendo dos anunciantes, mas também de dinheiro vindo de fora. Então, eles estão, além de estarem em uma oposição acirrada ao atual governo, eles também fazem aquilo que a nova ordem, a máfia da nova ordem mundial determina para eles, certo? Outra coisa também é que todas as notícias internacionais são compradas por agências de notícias. A BBC, New York Times, France Press, etc. Todas elas são de grupos de mídia e são pertencentes à máfia da nova ordem mundial. Então, as notícias que vêm de fora do Brasil, elas vêm já depuradas para justamente nós não termos o conhecimento do que está se passando realmente lá fora. Então, só aquilo que eles já depuram lá, já mandam para a mídia daqui. Então, a mídia brasileira, quando recebe a informação direta de lá, já vem para mostrar aquilo que há do interesse deles. Então, o que tem que falar sobre o jornalismo é que nós estamos hoje vendo um claro declínio do que é a grande mídia, do que é o jornalismo brasileiro apresentado pela grande mídia, e um crescimento muito forte da mídia alternativa, que é a mídia das redes sociais. Vários jornalistas hoje, eles já viram que eles podem fazer o seu próprio canal no YouTube, seus próprios canais e divulgarem as notícias e terem muito mais pessoas assistindo do que aos grandes jornais, porque os grandes jornais se tornaram verdadeiros focos de mentira, de desinformação, de manipulação, são tendenciosos e são totalmente dominados pelas metacapitalistas da máfia da nova ordem mundial, certo? Enfim, por hoje é só, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e vamos em frente. Muito obrigado.